Olá, paz seja convosco. É com satisfação que dou as boas-vindas aos estudantes do curso de Teologia. Iniciaremos este curso com a pastoral urbana. Hoje, a grande maioria dos 7 bilhões de habitantes deste planeta reside em ambientes urbanos, com cidades desempenhando um papel preponderante em 202 nações e em todos os 5 continentes. Diante desse cenário, nosso objetivo é explorar a prática da pastoral cristã em contextos urbanos. Para alcançar este propósito, nos aprofundaremos em pesquisas já conduzidas nesse campo, dialogaremos com diversos autores e nos envolveremos com situações urbanas que ocorrem em todo o mundo. A disciplina de pastoral urbana tem como missão preparar nossos alunos para interagir de maneira significativa com o ambiente urbano e desenvolver uma compreensão profunda e uma abordagem pastoral contextualizada. O cidadão das cidades de hoje requer um cuidado pastoral específico que leve em conta as complexas realidades de sua vida. Aqueles que estão comprometidos com a expansão do reino de Deus, é fundamental reconhecer que a cidade é um dos maiores campos de desafio. O futuro das cidades e o trabalho de evangelização estão intimamente ligados. Precisamos discernir os valores da cidade e propor alternativas. Minha esperança é que este curso tenha um impacto transformador em suas vidas, que vocês sejam tocados pelo dinamismo da vida urbana e que o amor de Deus pela cidade se torne parte integrante de suas jornadas. Ao entrarmos nessa jornada, lembremos de Mateus 21.10, que relata a agitação que se espalhou por Jerusalém quando Jesus entrou na cidade e as pessoas se perguntavam: "Quem é este?" A multidão respondia: "Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia." Que este seja um período de estudos frutíferos para todos vocês. Bons estudos! O tema da urbanização e seu impacto no desenvolvimento das cidades é um assunto fascinante. Nas próximas apresentações, vamos explorar o conceito de urbanização, a história das cidades e o papel das igrejas nesse contexto. Vamos começar nossa jornada compreendendo o que é urbanização e como ela molda o cotidiano das pessoas que vivem nas cidades. Para isso, é fundamental fazer algumas perguntas-chave, como o que é uma cidade? E como a urbanização afeta a vida dos moradores da cidade? A urbanização é um fenômeno global que envolve o êxodo rural e a migração para os centros urbanos. Hoje, cerca da metade da população mundial vive em cidades, e no Brasil, essa tendência não é diferente. Vamos explorar o impacto da urbanização em nosso país, que deixou de ser essencialmente rural nas últimas décadas. Agora que temos uma compreensão do que é urbanização e seu impacto nas cidades, vamos avançar para o próximo tópico, o estudo da história da cidade. É fundamental lembrar que cada cidade possui sua própria história única. Isso é essencial para qualquer projeto missionário ou pastoral urbana. Devemos investigar e entender as origens da cidade, como ela se desenvolveu ao longo do tempo, e quem exerceu ou ainda exerce influência política, econômica e espiritual na região. Além disso, é importante analisar como a administração municipal funciona. Onde a cidade investe seus recursos? Prioriza áreas como educação, saúde, saneamento básico ou está focada principalmente em especulação imobiliária? É crucial compreender se os lucros gerados são reinvestidos para beneficiar a cidade e melhorar o bem-estar social ou se são direcionados para outros fins distantes. Vamos agora aprofundar nossa análise sobre como o estudo da história da cidade pode fornecer informações valiosas para projetos missionários e pastorais urbanas. Agora que entendemos a importância de estudar a história de uma cidade, é hora de seguir em frente e discutir um ponto fundamental: o estudo do papel e da história da igreja na cidade. Quando se trata de uma cidade, compreender a história da igreja é crucial. Precisamos investigar quem fundou a igreja, qual era a visão missionária naquela época e como essa visão se relaciona com a cidade como um todo. Além disso, é vital examinar a relação atual entre a igreja e a cidade. A igreja está principalmente focada em atender seus membros ou está engajada em missões e ações comunitárias? Quais desafios ela enfrenta? Quais serviços são oferecidos para espalhar a mensagem do Evangelho e beneficiar a cidade e seus habitantes?
Outro aspecto importante a ser considerado é como a liderança espiritual funciona dentro da igreja. A liderança espiritual é centralizada em um único pastor ou envolve uma abordagem mais colaborativa com vários líderes participando de diversos serviços? Todos esses fatores desempenham um papel crucial no desenvolvimento de projetos missionários e pastorais eficazes em um ambiente urbano. Vamos agora explorar mais profundamente o papel da igreja na cidade e como ela interage com a comunidade. Agora que conversamos sobre a importância de entender a história da cidade e o papel da igreja nela, vamos aprofundar nosso conhecimento em um assunto crucial para este contexto: a urbanização. Urbanização é um conceito fundamental quando falamos sobre o desenvolvimento das cidades. O que exatamente isso significa? A urbanização é o processo pelo qual as áreas urbanas crescem e se expandem, ou seja, quando áreas rurais se transformam em cidades. Isso normalmente envolve um aumento na população e o desenvolvimento de infraestrutura urbana, como estradas, edifícios, escolas, hospitais e muito mais. Esse fenômeno tem um impacto significativo na sociedade, por conseguinte, na vida da igreja e nas atividades pastorais. À medida que as cidades crescem, surgem desafios e oportunidades. A urbanização pode levar a uma maior diversidade cultural, desigualdades socioeconômicas, falta de moradia, demandas por mais serviços e muito mais. Compreender o conceito de urbanização nos ajuda a identificar as necessidades da comunidade de forma mais clara e a planejar estratégias pastorais e missionárias que atendam a essas demandas. Portanto, é um elemento fundamental para qualquer esforço da igreja em se envolver na cidade. No próximo momento, exploraremos como a urbanização influencia a dinâmica da comunidade e quais são os principais desafios e oportunidades que ela traz para nossa missão. Vamos adiante. A urbanização é um processo complexo que vai muito além do simples crescimento das cidades. Como mencionamos anteriormente, traz consigo uma série de implicações nas esferas social, econômica e política, as quais afetam profundamente a vida das pessoas, e por extensão, o papel da igreja na cidade. Vamos agora explorar em mais detalhes algumas dessas implicações. À medida que uma região passa pelo processo de urbanização, observamos mudanças significativas em três áreas essenciais: as implicações sociais, econômicas e políticas. Implicações sociais. A urbanização frequentemente resulta na diversificação da população, com pessoas de diferentes origens, culturas e religiões convivendo nas cidades. Isso pode criar oportunidades para construir comunidades mais ricas e diversas, mas também pode apresentar desafios de integração e entendimento mútuo. A igreja desempenha um papel fundamental na promoção do diálogo intercultural e na construção de pontes entre diferentes grupos. Implicações econômicas. O crescimento das cidades geralmente está ligado a oportunidades econômicas, atraindo pessoas em busca de emprego e uma vida melhor. No entanto, também pode resultar em disparidades socioeconômicas significativas, com áreas de grande riqueza contrastando com bolsões de pobreza. A igreja tem a responsabilidade de auxiliar os menos favorecidos, oferecendo suporte social, educação e oportunidades de emprego. Implicações políticas. As cidades frequentemente se tornam centros de poder e tomada de decisões políticas. É crucial que a igreja compreenda o contexto político da cidade e como pode influenciar políticas públicas para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Além disso, a urbanização também pode estar associada a desafios como a pobreza e a violência. Como a igreja pode ser um agente de mudança positiva nessas questões? Vamos explorar isso em detalhes nos próximos slides. Essa compreensão é essencial à medida que nos preparamos para discutir como a igreja pode enfrentar os desafios decorrentes da urbanização e desempenhar um papel significativo na transformação da cidade. Vamos agora abordar um tema verdadeiramente envolvente, ao mesmo tempo, desafiador: as megacidades. Nosso mundo está passando por uma transformação notável devido ao crescimento destes grandes centros urbanos. Vamos explorar o que exatamente são as megacidades e os desafios que elas apresentam à sociedade, é claro, a missão da igreja nas áreas urbanas. Então, o que são megacidades?
Megacidades são, essencialmente, cidades com uma população de mais de 10 milhões de habitantes. Elas se destacam por sua alta densidade populacional e influência significativa em níveis regionais, nacionais e até globais. Alguns exemplos notáveis incluem metrópoles como Tóquio, Xangai, Mumbai e São Paulo. O crescimento populacional nas megacidades é notável. À medida que mais pessoas buscam oportunidades econômicas e uma vida urbana, essas cidades continuam a crescer rapidamente. Essa concentração de pessoas traz consigo uma série de desafios, desde a necessidade de infraestrutura, como habitação e transporte, até problemas sociais complexos, como pobreza, desigualdade e acesso limitado a serviços essenciais. Agora, qual é o papel da Igreja nesse cenário? A Igreja desempenha um papel crucial nas megacidades. Ela atua como uma âncora de estabilidade, esperança e orientação em ambientes urbanos muitas vezes caóticos. A Igreja pode se envolver em ações sociais significativas, como fornecer assistência a populações carentes e marginalizadas. Além disso, trabalha para promover a paz, a justiça e a unidade em comunidades urbanas diversificadas. Como mencionamos anteriormente, compreender a história, a cultura e os desafios específicos de uma cidade é fundamental para que a Igreja possa cumprir sua missão de maneira relevante e eficaz. Este quadro nos ajuda a entender a magnitude do desafio que as megacidades representam e, ao mesmo tempo, destaca a importância da presença ativa da Igreja nessas áreas urbanas únicas. Continuaremos a explorar os aspectos práticos do trabalho da Igreja nas megacidades nas próximas sessões. Vamos agora explorar outro aspecto fundamental da urbanização e das mudanças que estão ocorrendo no mundo, as cidades globais. Estas são cidades que exercem uma influência significativa na economia, na cultura e na política global. Elas desempenham um papel crucial na era da globalização e, portanto, têm implicações importantes para a missão da Igreja nas cidades. O que são cidades globais? Cidades globais, também conhecidas como cidades mundiais, são aquelas que se destacam internacionalmente. Elas são centros financeiros, culturais e políticos e têm uma influência que ultrapassa suas fronteiras nacionais. Alguns exemplos notáveis incluem Nova York, Londres, Tóquio e Paris. Essas cidades abrigam sedes de corporações globais, organizações internacionais e são centros de cultura e mídia que moldam a opinião pública em escala global. O papel das cidades globais na globalização em um mundo cada vez mais interconectado, as cidades globais são os motores da globalização. Elas facilitam o comércio internacional, a difusão de ideias e inovações, e desempenham um papel vital nas negociações diplomáticas e no progresso das relações internacionais. O que acontece nas cidades globais tem impacto em todo o mundo. Desafios e oportunidades para a Igreja. Para a Igreja, as cidades globais representam desafios e oportunidades únicos. Elas são pontos de encontro de culturas, religiões e perspectivas diversas. A Igreja pode desempenhar um papel importante na promoção da paz, do diálogo interreligioso e na oferta de apoio espiritual em ambientes de alta pressão. Além disso, essas cidades muitas vezes são locais onde as questões de desigualdade econômica são muito visíveis, o que apresenta oportunidades para a Igreja se envolver em ações sociais e de justiça. Portanto, compreender o papel e a influência das cidades globais é essencial para a missão da Igreja no contexto da globalização. Este quadro nos ajuda a destacar como as cidades globais estão no centro das mudanças do nosso mundo e por que a Igreja deve estar atenta a essas dinâmicas em constante evolução. Continuaremos a explorar outros aspectos da missão da Igreja nas cidades em quadros posteriores. Vamos agora entrar no cerne do nosso estudo e discutir o que realmente define uma cidade. Compreender as características e definições de uma cidade é essencial para qualquer discussão sobre urbanização e seu impacto. Vamos explorar o que torna uma área urbana e como podemos distinguir uma cidade de outras formas de assentamentos humanos. O que constitui uma cidade? Definir uma cidade pode ser mais complexo do que parece à primeira vista, pois as definições podem variar de acordo com critérios geográficos, populacionais, políticos e culturais. No entanto, em termos gerais,
Uma cidade é uma área densamente povoada, caracterizada por alta densidade populacional. As cidades geralmente têm uma concentração significativamente maior de pessoas em comparação com áreas rurais ou suburbanas. Essa densidade é o que cria a vitalidade e a energia únicas das cidades. Infraestrutura desenvolvida. As cidades têm sistemas de infraestrutura mais complexos, como redes de transporte, eletricidade, água e saneamento, que são essenciais para sustentar uma grande população. Atividades econômicas diversificadas. As cidades são centros de comércio, indústria, educação e cultura. Elas abrigam uma ampla gama de atividades econômicas e oportunidades de emprego. Instituições políticas e culturais. As cidades frequentemente são centros de governo, educação superior, arte e cultura, abrigando instituições importantes, como prefeituras, universidades e museus. Diversidade cultural e étnica. Devido à atração de oportunidades, as cidades tendem a ser culturalmente diversas, com habitantes de origens étnicas e culturais variadas. Por que isso é importante? Entender o que caracteriza uma cidade é fundamental porque, à medida que mais áreas se urbanizam, é essencial diferenciar entre áreas urbanas e rurais para fins de planejamento urbano, alocação de recursos e tomada de decisões políticas. Além disso, a missão da Igreja nas cidades deve levar em consideração as características específicas das áreas urbanas em comparação com as áreas rurais. Este quadro nos ajuda a estabelecer uma base sólida para nossa discussão sobre as cidades e sua relação com a missão da Igreja. Nas próximas partes da apresentação, aprofundaremos ainda mais em questões específicas relacionadas às cidades e urbanização. Vamos recuar no tempo e explorar a fascinante história das cidades. Entender como as cidades evoluíram ao longo dos séculos é fundamental para apreciar seu papel nas sociedades modernas. Esta jornada histórica nos ajudará a contextualizar as questões urbanas que discutimos até agora. A origem das cidades. As primeiras cidades surgiram há milhares de anos, no final do período neolítico, quando as sociedades humanas começaram a se estabelecer de forma mais permanente e a adotar práticas agrícolas. Anteriormente, a maioria das pessoas vivia em grupos nômades, mas com o desenvolvimento da agricultura, as comunidades sedentárias começaram a prosperar. Antigas civilizações e cidades. Diversas antigas civilizações contribuíram para o desenvolvimento das cidades. Por exemplo, Mesopotâmia. Considerado o berço da urbanização, as cidades mesopotâmicas, como Ur e Babilônia, foram centros de comércio e cultura. Egito Antigo. O Egito era conhecido por suas cidades, como Tebas e Alexandria, que desempenharam papéis vitais na história do mundo antigo. Grécia e Roma Antigas. Cidades como Atenas, Roma e outras cidades gregas e romanas moldaram a política, a filosofia e a arquitetura. Idade Média e o Renascimento Urbano. Após o declínio do Império Romano, a Europa passou por um período de menor urbanização, com as pessoas se dispersando em áreas rurais. No entanto, durante o Renascimento Urbano, as cidades começaram a se recuperar, e a história das cidades ganhou um novo capítulo com o florescimento do comércio, cultura e tecnologia. A Revolução Industrial e as cidades modernas. A Revolução Industrial, no século XVIII, trouxe mudanças drásticas para as cidades. A urbanização acelerou à medida que as pessoas migraram em busca de empregos nas fábricas, resultando em um grande aumento populacional nas áreas urbanas. Cidades no século XX e além. No século XX, as cidades se tornaram o centro das atividades econômicas, políticas e culturais. Hoje, as cidades enfrentam desafios como crescimento populacional, urbanização desenfreada, desigualdade social e questões ambientais. Compreender a história das cidades nos fornece uma perspectiva valiosa sobre como chegamos onde estamos hoje. Além disso, nos ajuda a avaliar o papel da Igreja em meio a essas mudanças e desafios urbanos. Vamos continuar a explorar esse tema ao longo da nossa apresentação. Vamos adentrar a vida cotidiana nas cidades e explorar a complexidade que caracteriza o nosso ambiente urbano. O objetivo aqui é compreender como as cidades funcionam diariamente, o que nos ajudará a apreciar melhor os desafios e oportunidades que se apresentam à Igreja e às missões urbanas.
A rotina das pessoas nas cidades. O cotidiano nas cidades é marcado por uma movimentação constante. Milhões de pessoas se deslocam para o trabalho, escola e outras atividades diárias, criando um ambiente de constante movimento. A diversidade é uma característica distintiva das cidades. Elas abrigam pessoas de variadas origens étnicas, culturas, religiões e estilos de vida. Essa diversidade é um dos elementos que torna as cidades tão ricas e intrincadas. Desafios da vida urbana. Nas cidades, enfrentamos obstáculos como o tráfego congestionado, a superlotação de habitações e questões de saúde pública. O rápido processo de urbanização frequentemente resulta em uma infraestrutura inadequada para atender às necessidades da população. A competição por recursos, empregos e moradias pode ser intensa, levando a problemas de desigualdade social, pobreza e falta de acesso a serviços básicos. A complexidade da interação social. Nas cidades, a interação social é complexa e multifacetada. Pessoas de diferentes origens se encontram, interagem e, às vezes, enfrentam desafios de comunicação e compreensão mútua. As cidades também são centros de inovação, cultura e educação. Elas abrigam museus, universidades, empresas e uma variedade de oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Compreender a vida diária nas cidades é crucial para nossa discussão, pois nos permite avaliar como a Igreja pode se envolver de maneira eficaz e relevante na vida das pessoas que vivem nesses ambientes urbanos complexos. No quadro anterior, exploramos a rotina das cidades e a complexidade da vida urbana. Agora, daremos um passo atrás no tempo para analisar o desenvolvimento das cidades ao longo da história. O objetivo deste quadro é fornecer uma visão geral do crescimento e evolução das cidades, o que é fundamental para compreender os desafios e oportunidades que enfrentamos nas áreas urbanas hoje. Vamos começar discutindo a evolução das cidades. As cidades têm uma longa história que remonta a milhares de anos. Elas começaram como pequenos assentamentos e evoluíram ao longo do tempo devido a vários fatores, como a agricultura, o comércio e as mudanças sociais. No mundo antigo, civilizações como a Suméria, egípcia e grega viram o surgimento de cidades importantes, como Uruk, Tebas e Atenas. Essas cidades desempenharam papéis significativos na história e cultura dessas sociedades. Agora, vamos falar sobre a Revolução Industrial e o crescimento urbano. A Revolução Industrial, que teve início no século XVIII, marcou um ponto de virada importante na história urbana. As fábricas e indústrias cresceram rapidamente, atraindo uma grande migração de áreas rurais para as cidades em busca de empregos. Esse crescimento desordenado levou ao surgimento das primeiras áreas urbanas densamente povoadas, muitas vezes sem infraestrutura adequada. O século XIX viu o surgimento de megacidades industriais, como Manchester e Nova York. Por fim, vamos discutir desafios e oportunidades atuais. Hoje, enfrentamos desafios e oportunidades únicas devido ao crescimento acelerado das cidades em todo o mundo. A urbanização continua a um ritmo sem precedentes, com megacidades como Tóquio, São Paulo e Lagos atraindo milhões de habitantes. Compreender como as cidades se desenvolveram ao longo da história nos ajuda a traçar um panorama do futuro. Precisamos considerar como as cidades continuarão a crescer, como a tecnologia moldará a vida urbana e como podemos enfrentar os desafios que isso traz. Este conhecimento histórico é essencial para a discussão de como a Igreja pode se envolver nas cidades em constante evolução e criar estratégias para atender às necessidades espirituais e sociais das pessoas que nelas vivem. Nos próximos quadros, discutiremos o papel da Igreja na cidade e como ela pode contribuir para o desenvolvimento urbano. No quadro anterior, discutimos a evolução das cidades ao longo da história. Agora, vamos nos aprofundar em um aspecto essencial relacionado a esse tema, a entrada do Evangelho nas cidades. É fundamental compreender como a mensagem cristã se espalhou e influenciou as áreas urbanas ao longo dos séculos. Vamos abordar o Evangelho nas cidades antigas. O cristianismo tem raízes profundas nas cidades antigas. Desde o seu início,
a mensagem do Evangelho foi disseminada nas áreas urbanas do Império Romano e do Oriente Médio. Comunidades cristãs se formaram em cidades antigas, como Roma, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, onde começaram a pregar os ensinamentos de Jesus. Além disso, as sinagogas judaicas nas cidades desempenharam um papel na disseminação do cristianismo. Agora, vamos explorar razões para o sucesso nas cidades. Várias razões contribuíram para o sucesso do Evangelho nas cidades antigas. A proximidade das pessoas nas áreas urbanas facilitou a propagação das mensagens e ideias. Além disso, as cidades eram centros de comércio, comunicação e cultura, tornando-as locais ideais para a divulgação do Evangelho. Os apóstolos e outros pregadores podiam alcançar públicos diversos e influentes. Hoje, à medida que a maioria da população mundial reside em áreas urbanas, o papel da igreja nas cidades continua a ser de extrema importância. Os desafios e oportunidades evoluíram, mas o mandato de compartilhar a mensagem do Evangelho permanece inalterado. Nos próximos quadros, discutiremos como a igreja pode se envolver eficazmente nas cidades contemporâneas, abordando questões relevantes e oferecendo apoio espiritual e social. Compreender como o Evangelho se espalhou nas cidades antigas serve como inspiração e orientação para as estratégias da igreja nos dias de hoje. A história da entrada do Evangelho nas cidades é um testemunho do impacto que a fé cristã pode ter na vida das pessoas, independentemente da época ou do contexto urbano. A transformação do Brasil de uma predominância rural para um cenário urbano. Na minha função de apresentador, irei fornecer uma visão geral do processo de urbanização pelo qual o Brasil passou. Convido todos vocês a acompanharem conosco nessa jornada. Como é amplamente sabido, o Brasil deu início à sua jornada de urbanização no século XIX, um período de grande importância em nossa história. Quando observamos as cidades atualmente, podemos identificar um cenário comum, caracterizado por prédios imponentes, habitações luxuosas e áreas periféricas. Para entender essa transição, é crucial analisar o que está ocorrendo nas regiões urbanas do Brasil. Aqui, em nosso país, um fenômeno notável que surgiu com a urbanização são as áreas periféricas. No entanto, como veremos, esse processo não é exclusivo do Brasil, é um fenômeno global. Nos países desenvolvidos, sobretudo na Europa, a Revolução Industrial desempenhou um papel fundamental no início da urbanização. Inicialmente, as cidades não eram densamente habitadas, e a força de trabalho era atraída das regiões rurais. No entanto, semelhante ao que ocorre no Brasil atual, as condições de vida nas cidades frequentemente eram difíceis. Atualmente, o crescimento populacional é um desafio global, e no Brasil, mais de 52 milhões de pessoas residem em áreas periféricas. As estimativas das Nações Unidas indicam que até 2030, 2 bilhões de pessoas em todo o mundo viverão em regiões periféricas. Agora, no meu papel de apresentador, gostaria de salientar o papel da igreja diante dessa situação desafiadora. Como podemos abordar os problemas que surgem durante essa transição? O objetivo desta apresentação é aprofundar nossa compreensão dessas dinâmicas e explorar como a igreja pode contribuir para compreender e enfrentar essas mudanças. Este é apenas o começo de nossa jornada, e agora avançaremos para as próximas partes, onde exploraremos mais detalhadamente esses tópicos. Agradeço a todos por se unirem a mim nessa trajetória. Impacto do processo de urbanização. Vamos aprofundar nossa análise sobre como o processo de urbanização afetou o Brasil e sua população, especialmente no que se refere às favelas. Como apresentador, convido todos a explorarem mais detalhadamente o impacto que a urbanização teve no Brasil, sobretudo em relação ao surgimento das favelas. Estas áreas refletem o que muitas de nossas cidades se tornaram, com uma alta densidade populacional e uma infraestrutura precária. Com frequência, essas comunidades enfrentam desafios relacionados à falta de moradia adequada, escassez de acesso a serviços essenciais e uma qualidade de vida limitada. Para entender como chegamos a essa situação, podemos analisar o que eram as áreas urbanas no século XIX na Europa. Semelhante ao Brasil, a urbanização nesses lugares começou como resultado da Revolução Industrial.
Inicialmente, essas cidades eram pouco povoadas, e os trabalhadores eram atraídos das áreas rurais para as indústrias em expansão. Essa migração em grande escala trouxe consigo desafios semelhantes aos que vemos nas favelas brasileiras hoje: falta de moradia adequada, condições insalubres e superlotação, resultando frequentemente em baixa qualidade de vida. Agora, você pode estar se perguntando qual é o papel da igreja em uma situação como essa, especialmente quando esses desafios parecem estar aumentando em escala global. Essa é uma pergunta válida que abordaremos mais adiante em nossa apresentação. Antes de chegarmos a esse ponto, continuaremos nossa exploração, pois há muito mais a descobrir sobre a transição do Brasil de um cenário rural para um cenário urbano e como essa transição está moldando nosso país. Nos próximos quadros, exploraremos as características dessas mudanças e suas implicações. Fiquem conosco! No próximo quadro, vamos explorar o crescimento das favelas no Brasil, um fenômeno essencial para compreender a situação atual em nosso país. Conforme continuamos nossa investigação sobre a transição do Brasil do ambiente rural para o urbano, é fundamental que compreendamos a magnitude do crescimento das favelas. Este é um dos aspectos mais notáveis dessa transformação. No nosso próximo quadro, apresentaremos dados e gráficos que ilustram esse crescimento impressionante. Vamos analisar os números atuais, que são realmente surpreendentes. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mais de 10 milhões de brasileiros vivem em favelas. Este é um número impressionante. Além disso, de acordo com um estudo das Nações Unidas, a projeção para o futuro é ainda mais impactante. Até 2030, estima-se que cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo viverão em favelas, com aproximadamente 180 milhões delas na América Latina. No contexto brasileiro, estima-se que cerca de 52,3 milhões de pessoas vivam em favelas. Isso mostra que as favelas não são apenas um fenômeno local, mas uma parte significativa da nossa sociedade. Agora, surge uma pergunta fundamental: qual é o papel da Igreja diante dessa realidade? Como a Igreja pode oferecer suporte e auxílio às pessoas que vivem em condições desafiadoras? Essas são questões cruciais que continuaremos a abordar ao longo da nossa apresentação. Este quadro nos ajuda a visualizar a situação em que nos encontramos e fornece uma base sólida para discutir as implicações e o papel da Igreja na vida das pessoas que residem nas favelas brasileiras. O papel da Igreja nas comunidades carentes. Vamos abordar o significativo tema do engajamento da Igreja nas áreas desfavorecidas e como ela pode desempenhar um papel fundamental no amparo a essas comunidades em necessidade. Conforme seguimos adiante na nossa conversa sobre a transformação do Brasil de um contexto rural para um ambiente urbano e o surgimento de comunidades desfavorecidas, chegamos a um ponto crucial: o envolvimento da Igreja nas comunidades carentes. Este quadro nos levará a uma reflexão sobre como a Igreja pode desempenhar um papel vital no apoio às pessoas que residem em comunidades desfavorecidas. Observamos igrejas que estão ativamente comprometidas em atividades de auxílio, como a distribuição de alimentos, programas educacionais, assistência médica e aconselhamento. Essas instituições desempenham um papel importante ao fornecer esperança e suporte àqueles que enfrentam desafios significativos. A Igreja frequentemente mantém uma forte presença nas comunidades carentes e serve como fonte de apoio emocional, espiritual e prático para os indivíduos que enfrentam adversidades. Isso é especialmente relevante, considerando o grande número de pessoas que habitam essas regiões. Nossa exploração do papel da Igreja nessas comunidades carentes não termina aqui. Continuaremos a investigar como a Igreja pode se adaptar às necessidades locais, fomentar a comunicação e a solidariedade com os residentes urbanos e desenvolver estratégias de evangelização eficazes. Este quadro nos reforça a importância do trabalho realizado pelas igrejas nas comunidades carentes e da necessidade de apoiar esses esforços para promover mudanças positivas na vida das pessoas que vivem nessas comunidades. No próximo quadro, vamos examinar de perto os desafios enfrentados pelas comunidades nas favelas e destacar a importância de compreender essas questões.
Enquanto investigamos a transformação do Brasil de uma nação predominantemente rural para uma nação urbana, é crucial que compreendamos os obstáculos que as comunidades nas favelas enfrentam. Este quadro tem o objetivo de chamar a atenção para esses problemas. A imagem que você está vendo reflete a realidade cotidiana de muitas pessoas que residem nas favelas brasileiras. Moradias precárias, falta de infraestrutura e ausência de serviços essenciais, como água potável, eletricidade e saneamento, estão entre os principais desafios. A densidade populacional nessas áreas é alta, e as condições de vida são frequentemente difíceis. A carência de serviços essenciais torna a vida ainda mais complicada para os moradores dessas comunidades. Esses desafios não podem ser subestimados. É fundamental que as autoridades, organizações da sociedade civil e a igreja estejam cientes dessas questões, a fim de tomar medidas que melhorem a qualidade de vida e ofereçam oportunidades para as pessoas que vivem nas favelas. Nos quadros subsequentes, continuaremos a discutir como enfrentar esses desafios e desenvolver soluções eficazes, trabalhando em conjunto com as comunidades e as instituições locais. Este quadro nos lembra da necessidade de compreender as complexas condições de vida nas favelas e da importância de buscar soluções que possam trazer melhorias tangíveis para essas comunidades. Transição do modo de vida rural para urbano. Agora, vamos aprofundar nossa análise sobre como a mudança do modo de vida no Brasil, indo do campo para a cidade, impactou as pessoas de forma mais detalhada. Para compreender plenamente o impacto da urbanização no Brasil, é essencial comparar as características do modo de vida tradicional no campo com a vida na cidade. Este quadro nos auxiliará a realizar essa comparação. No mundo rural tradicional, como mencionado anteriormente, a agricultura e a pecuária eram atividades centrais. A maioria dos residentes rurais estava envolvida nessas ocupações. O ciclo natural e a influência da natureza ditavam o ritmo de trabalho nessas comunidades. Além disso, essas comunidades costumavam ser etnicamente e culturalmente homogêneas, com pouca mobilidade social. Contudo, com a migração para as áreas urbanas, ocorreram mudanças significativas. As atividades econômicas se diversificaram, com foco não apenas na agricultura, mas também na indústria e uma ampla variedade de serviços. A dependência da natureza diminuiu, e o ritmo de trabalho passou a ser mais guiado pelo calendário humano. As cidades viram um aumento na densidade populacional, com uma notável diversidade étnica e cultural. A mobilidade social cresceu, proporcionando uma gama mais ampla de profissões e oportunidades de ascensão social. As interações sociais também se ampliaram, uma vez que as pessoas nas cidades se conectam com um número maior de indivíduos e recursos sociais. Continuaremos nossa análise nas próximas sessões, aprofundando as implicações dessa transição na sociedade e no papel da Igreja. Este quadro nos permite visualizar as transformações sociais significativas que ocorreram durante o processo de urbanização no Brasil. Características do mundo rural tradicional. Neste quadro, vamos investigar as características marcantes do mundo rural tradicional no Brasil. Compreender esses aspectos é fundamental para apreciar o impacto da transição do ambiente rural para o urbano. Primeiramente, no mundo rural tradicional, as atividades econômicas estavam fortemente ligadas à agricultura e à pecuária. Praticamente toda a população estava envolvida nessas atividades, e o ritmo de trabalho seguia os ciclos naturais, que determinavam os períodos de produção. Além disso, a natureza desempenhava um papel central na produtividade, com o trabalho humano complementando-a. No que se refere à demografia, as populações rurais eram dispersas no território. Isso significa que as densidades populacionais eram mais baixas em comparação com as áreas urbanas. Essa dispersão estava diretamente ligada à necessidade de terra para a produção, o que limitava grandes concentrações de pessoas. Quanto à estrutura social, as comunidades rurais geralmente eram mais homogêneas em termos de origens étnicas e culturais em comparação com as populações urbanas. A mobilidade social era rara, as pessoas nasciam em uma classe social e permaneciam nela, seguindo a tradição de seus antecessores e descendentes.
As interações sociais eram limitadas tanto em número de pessoas quanto em recursos sociais com os quais os habitantes rurais interagiam. Na próxima sessão, vamos examinar as características do mundo urbano, a fim de comparar essas duas realidades e entender como a transição afetou a sociedade brasileira. Este quadro estabelece as bases para nossa análise e comparação entre o mundo rural tradicional e o urbano no Brasil. Vamos agora prosseguir e explorar as características do mundo urbano, que apresentam notáveis contrastes com o que acabamos de discutir. Neste quadro, aprofundaremos nossa compreensão das características da vida urbana, que surgiram como resultado do processo de urbanização no Brasil. Em contraste com o modo de vida rural tradicional que exploramos anteriormente, o ambiente urbano é marcado por características notavelmente distintas. Primeiramente, no que diz respeito às atividades econômicas, o mundo urbano é diversificado. Nele, atividades industriais e diversos serviços florescem e continuam a se diversificar quase indefinidamente. A natureza deixa de ser a principal força produtiva, e os ritmos de trabalho são principalmente determinados pela sociedade humana. Quando se trata de demografia, as populações urbanas estão concentradas espacialmente, resultando em densidades demográficas elevadas. Essa diferença em relação às áreas rurais reflete a capacidade das cidades de atrair e abrigar grandes números de pessoas. No que se refere à estrutura social, a sociedade urbana é caracterizada pela diversidade em termos de origens étnicas e culturais. Ao contrário das comunidades rurais mais homogêneas, as cidades abrigam uma multiplicidade de culturas e origens. Um ponto fundamental a ser destacado é a mobilidade social. Nas áreas urbanas, a mobilidade social é uma realidade. A presença de várias atividades econômicas significa diversas profissões e, consequentemente, inúmeras oportunidades de ascensão social e mudança de classe. Além disso, as interações sociais no ambiente urbano são caracterizadas pela amplitude. O número de pessoas e recursos sociais com os quais os habitantes urbanos interagem é vasto, criando uma rede complexa de conexões. É importante compreender essas características, pois elas moldam não apenas a vida cotidiana das pessoas, mas também as oportunidades, desafios e interações nas áreas urbanas. Na próxima sessão, discutiremos o impacto dessas mudanças na sociedade e exploraremos o papel da Igreja na adaptação a essa nova realidade urbana. Continuaremos nossa jornada de descoberta e análise. Campo modernizado e urbano. Agora, vamos aprofundar nossa análise sobre como o campo modernizado se diferencia dos modos de vida rurais e urbanos tradicionais, revelando uma faceta única da transição brasileira. Neste novo quadro de comparação, exploraremos uma dimensão interessante da evolução do Brasil, passando de uma nação predominantemente rural para uma nação urbana. No entanto, como mencionado anteriormente, essa transição não se limita à migração do campo para a cidade. É fundamental reconhecer que também ocorreu uma modernização no campo, introduzindo características únicas ao modo de vida rural tradicional. Vamos destacar algumas das principais características desse campo modernizado e urbano. Em termos de atividades econômicas, o campo modernizado ainda mantém uma base agrícola, mas agora se estende além da produção e criação agrícola. Graças à tecnologia, houve uma transição para o processamento industrial de produtos agrícolas, como a produção de álcool. Isso indica a incorporação de técnicas e processos industriais no ambiente rural. A dependência da natureza diminuiu significativamente no campo modernizado. Os ritmos de trabalho e a temporalidade tornaram-se cada vez mais humanos, com as atividades agora sendo guiadas pelo progresso tecnológico, em vez de seguir os ciclos naturais, como acontece nas áreas urbanas. Em relação à demografia, as populações no campo modernizado estão mais dispersas, com densidades demográficas mais baixas em comparação com o mundo rural tradicional. A modernização trouxe consigo uma redução da mão de obra humana direta, à medida que máquinas e automação desempenham um papel crescente na produção agropecuária. A estrutura social no campo modernizado reflete uma sociedade diversificada em termos de origens étnicas e culturais. Muitos trabalhadores desse campo moderno residem nas cidades,
tornando menos distinta a diferença entre habitantes rurais e urbanos. A mobilidade social também é uma característica proeminente do campo modernizado, com a modernização criando novas profissões técnicas, como operadores de usinas de álcool e técnicos de informática, entre outros. Essas oportunidades aumentam as possibilidades de ascensão social e a mobilidade entre classes sociais. As interações sociais no campo modernizado são amplas, conectando os habitantes a uma área geográfica mais abrangente. Mesmo quando residem em áreas rurais, os indivíduos estão conectados de várias formas, reduzindo o isolamento geográfico que caracterizava as comunidades rurais. Resumindo, o campo modernizado e urbano representa uma fase de transição que não se encaixa estritamente nos moldes do mundo rural tradicional ou urbano, mas incorpora características de ambos, destacando-se como um dos elementos mais singulares da evolução social brasileira. Essas mudanças drásticas, que vão do campo para a cidade e envolvem a modernização, têm um impacto direto nas dinâmicas sociais e nas interações das pessoas. A Igreja, como discutiremos mais adiante, desempenha um papel crucial na adaptação a essa nova realidade e na promoção da comunicação e solidariedade nas comunidades. Na próxima sessão, analisaremos o impacto dessas mudanças nas favelas e nas comunidades carentes, e o que a Igreja pode fazer nesse contexto. Continuaremos nossa exploração dos desafios e oportunidades trazidos pela transição do Brasil para uma nação predominantemente urbana. Vamos seguir adiante. Desafios da migração rural-urbana. Neste quadro, vamos explorar os desafios substanciais que as pessoas enfrentam ao migrar do campo para a cidade e como a Igreja pode desempenhar um papel crucial nessa transição. Agora, chegamos a um dos aspectos mais complexos e impactantes da transformação do Brasil de uma nação predominantemente rural para uma nação urbana, a migração das áreas rurais para as urbanas. Durante a migração rural-urbana, as pessoas são impulsionadas pela necessidade de sobrevivência e pela busca por necessidades básicas, como emprego, moradia, educação e assistência médica. Essa migração não é apenas uma mudança de localização geográfica, mas também uma transformação drástica no modo de vida e nas condições de existência. É relevante destacar que, embora existam diversos motivos para essa migração, como perdas familiares ou problemas de saúde, a busca por oportunidades de trabalho e uma qualidade de vida melhor é o motivo central que emerge dos relatos das pessoas. O emprego é o motor por trás dessa migração. Por que isso é fundamental para a nossa discussão? Por que o papel da Igreja se torna ainda mais essencial em tempos de transição como esse? Se as pessoas na Igreja não se sentirem mais úteis ou acolhidas, há o risco de se afastarem de sua fé e comunidade. Contudo, a Igreja possui uma capacidade única de oferecer apoio espiritual, emocional e prático durante essa transição. Através de programas de assistência, orientação espiritual e práticas solidárias, a Igreja pode desempenhar um papel vital na ajuda às pessoas a se adaptarem a esse ambiente urbano muitas vezes desafiador. Além disso, é importante lembrar que a urbanização não é apenas um desafio, mas também uma oportunidade. A diversidade e a densidade populacional das cidades criam um solo fértil para a disseminação da mensagem da Igreja e a promoção de valores como empatia, solidariedade e justiça social. À medida que avançamos para as próximas sessões, exploraremos o impacto da urbanização nas favelas e comunidades carentes e discutiremos detalhadamente o papel da Igreja nesse contexto. Continuemos nossa jornada de compreensão e solidariedade com aqueles que enfrentam desafios na transição do campo para a cidade. Neste quadro, vamos aprofundar nossa discussão sobre o desafio da pastoral urbana e explorar a relação da Igreja com as cidades modernas, um tópico de grande importância no nosso contexto atual. O desafio da pastoral urbana. Como mencionamos anteriormente, a maioria da população mundial agora reside em áreas urbanas, o que apresenta um desafio significativo para a Igreja. Ela precisa se adaptar às necessidades e complexidades das cidades. A pastoral urbana envolve a adaptação das práticas religiosas e estratégias da Igreja para atender às demandas das áreas urbanas. Isso inclui alcançar uma população diversificada, lidar com problemas sociais complexos e criar um ambiente acolhedor para todos.
A Igreja e as cidades modernas. A relação entre a Igreja e as cidades modernas é multifacetada. Por um lado, as igrejas desempenham um papel vital no fornecimento de apoio espiritual, social e comunitário nas cidades. Frequentemente mantêm programas de ajuda e iniciativas para abordar desafios urbanos. Por outro lado, as igrejas também enfrentam desafios, como o aumento da secularização em algumas áreas urbanas e a diversidade religiosa. Isso requer que a igreja seja adaptável e inclusiva, respeitando diferentes crenças e culturas. Estratégias para a pastoral urbana. Para lidar com o desafio da pastoral urbana, a igreja pode adotar estratégias que incluem integração na comunidade, estar presente e envolvido nas atividades locais. Atendimento às necessidades sociais, fornecer assistência às pessoas necessitadas nas cidades. Evangelização contextualizada, comunicar a mensagem cristã de maneira relevante para o contexto urbano. Além disso, a igreja deve manter uma atitude de diálogo e respeito em relação a outras crenças e culturas presentes nas cidades. Compreender a relação entre a igreja e a urbanização é crucial para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que as cidades modernas oferecem. A igreja desempenha um papel fundamental na vida urbana e na promoção de valores espirituais, éticos e sociais, independentemente do contexto em constante evolução. Na apresentação, discutirei os meios pelos quais a igreja pode eficazmente se envolver com as cidades e sua população em busca de uma pastoral urbana bem-sucedida. Este tópico é de extrema importância, uma vez que a adaptação às complexidades das áreas urbanas requer abordagens específicas e estratégicas. Compreendendo as abordagens da pastoral urbana. Primeiro, adaptação ao ambiente. A primeira consideração fundamental é a necessidade de adaptar as estratégias e práticas da igreja ao ambiente urbano específico. Isso implica em compreender a cultura, as preocupações e as necessidades das pessoas que residem na cidade. Segundo, envolvimento comunitário. A igreja deve estar profundamente envolvida na comunidade. Isso inclui participação em eventos locais, apoio a iniciativas de desenvolvimento comunitário e o estabelecimento de laços estreitos com os residentes da cidade. Terceiro, ministérios sociais. Muitas cidades enfrentam problemas sociais complexos, como pobreza, falta de moradia e desigualdade. A igreja pode desempenhar um papel crucial na abordagem dessas questões por meio de ministérios sociais que oferecem apoio prático e ajuda às pessoas em situações difíceis. Quarto, evangelização contextualizada. Entender como comunicar a mensagem cristã de maneira relevante para o ambiente urbano é essencial. Isso pode envolver o uso de linguagem contemporânea, exemplos práticos e abordagem das preocupações comuns das pessoas na cidade. Quinto, colaboração interdenominacional. Nas cidades, várias denominações religiosas coexistem. A colaboração entre igrejas e grupos religiosos pode ser benéfica para enfrentar desafios comuns e maximizar o impacto. Promovendo a mensagem cristã nas cidades. Ao adotar essas abordagens da pastoral urbana, a igreja tem a oportunidade de se tornar um agente positivo de mudança nas cidades, promovendo valores espirituais e éticos, fornecendo apoio social e espiritual, e contribuindo para a construção de comunidades mais fortes e coesas. Entender e implementar essas estratégias é fundamental para que a igreja possa desempenhar seu papel nas áreas urbanas e atender às necessidades de uma sociedade cada vez mais urbana e diversificada. À medida que chegamos à última parte desta apresentação, é hora de resumir os principais pontos que exploramos sobre a relação da igreja com as cidades e o desafio da pastoral urbana. Além disso, convidaremos todos a fazer algumas reflexões finais para consolidar a compreensão e a importância desse tema. Pontos-chave abordados: urbanização e crescimento das cidades. Discutimos como as cidades estão passando por um rápido crescimento em todo o mundo devido ao processo de urbanização, o que apresenta à igreja oportunidades e desafios únicos. História das cidades. Exploramos a evolução das áreas urbanas desde seus primórdios até os dias atuais, destacando os impactos dessa transformação. O papel da igreja na cidade. Consideramos o papel crucial da igreja na cidade e como ela pode interagir de forma significativa com a comunidade.
Pastoral urbana e evangelização. Analisamos o desafio da pastoral urbana e a importância de comunicar a mensagem cristã de maneira contextualizada e relevante nas cidades. Megacidades e cidades globais. Abordamos as complexidades das megacidades e cidades globais e como a igreja pode responder a esses desafios. Meios da pastoral urbana. Exploramos estratégias práticas para envolver a igreja com as cidades, incluindo adaptação contextual, participação comunitária, ministérios sociais e colaboração interdenominacional. Reflexões finais. A cidade é um ambiente dinâmico e diversificado que oferece inúmeras oportunidades para a igreja influenciar positivamente a sociedade. Uma abordagem de uma única estratégia para todos não é eficaz nas áreas urbanas, onde a adaptação é fundamental. A igreja tem o potencial de ser um farol de esperança, promovendo valores espirituais e éticos nas cidades modernas. Ao enfrentar desafios urbanos, a colaboração entre igrejas e grupos religiosos pode ter um impacto significativo. A pastoral urbana é um desafio contínuo, mas também uma oportunidade empolgante para a igreja se envolver com a sociedade de maneira relevante. À medida que encerramos esta apresentação, convido todos a refletir sobre como suas comunidades e igrejas podem abraçar esse desafio e contribuir para o bem-estar das cidades em todo o mundo. Agradeço a todos pela atenção e interesse neste tópico fundamental. Estamos à disposição para responder a perguntas e continuar essa discussão importante. Agora, apresento os 4 temas para os alunos refletirem. Tema 1. A importância da compreensão da história da cidade e seu papel na sociedade. Tema 2. Desafios da urbanização global, incluindo o crescimento populacional e questões sociais. Tema 3. A transição do Brasil de uma nação predominantemente rural para uma nação urbana. Tema 4. O maior desafio da pastoral urbana, divulgar a presença da igreja na cidade e promover a comunicação e a solidariedade com os habitantes urbanos. Esses 4 temas apresentados podem ser refletidos para explorar mais profundamente como a igreja pode enfrentar os desafios da urbanização e desempenhar um papel significativo nas cidades. No início da próxima aula, apresentarei a resposta dos temas. Se você está gostando deste conteúdo e deseja nos ajudar a crescer, por favor, clique no botão de like logo abaixo. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo mais vídeos interessantes e úteis para você. Então, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado pela sua ajuda e pelo seu apoio contínuo. Deus os abençoe.